Saudações a todos, mais uma vez a gente de volta. E eu venho para responder, inclusive, uma pergunta que me foi feita por Marília, tá? A Marília ela me faz a seguinte pergunta, se trata de uma pergunta que algumas pessoas no passado já me fizeram, de uma forma diferente, mas ela fala assim: Boa noite, Tata, hoje estava ouvindo um babá falar sobre alta magia cigana, que cada cigano tem uma cor de vela própria, né? Que existe um para cada dia da semana e aquele que é responsável pela sua cabeça, como um orixá, que nas cerimônias ritualísticas é que são usadas velas brancas. É isso mesmo? É parecido como o culto aos orixás? Bom, Marília, deixa eu te responder assim, são várias perguntas em uma só. E eu vou te dar uma resposta assim pausada atrás da outra, tá? Primeiro, a pessoa falou pra você, não sei quem foi, mas falou que cada cigano tem uma cor correspondente. Bom, vamos nos remeter ao passado pra gente poder entender. Quando a gente fala de cor de vela, que hoje é muito natural, né? A gente encontrar vela vermelha, azul, laranja, roxa, preta, né? Enfim, existem várias cores e até tonalidades. A gente pode dizer que existe o azul escuro, o azul claro, né? Tem o vermelho, tem o rosa, enfim. Existem várias cores, até mesmo suas tonalidades. Hoje isso é utilizado para potencializar os rituais. Mas no passado não havia o uso dessa questão de velas coloridas, né? Se a gente for bem lá atrás, a gente vai ver que as velas eram feitas com sebo animal. Nós do Templo Reino de Próculo ainda promulgamos essa base de que em alguns rituais, principalmente ligados a Exu, fazemos uso de velas de sebo, velas feitas realmente com sebo animal. Inclusive eu prometi isso ao grupo LDK, que eu era administrador, e um dia eu vou trazer um vídeo ensinando de como fazer uma vela de sebo, tá? De sebo animal, tá? Gordura animal mesmo. Mas assim, as velas coloridas elas existem para potencializar rituais. Algumas pessoas hoje, quando se trata de cigano, elas querem ser taxativas em colocar somente aquilo que é padrão de cigano e acabou. A gente tem que saber que ciganos trabalham com os elementos da natureza, né? E lógico, alguns ciganos, né, a gente pode dizer que todos os ciganos, eles vão ter a sua ligação vibratória, né? Então a gente poderia dizer que exista uma cor, mas que isso não possa ser levado, minha amiga, ao pé da letra, né? Porque aquele mesmo cigano que tem como sua vela votiva a vermelha, em um momento ele pode utilizar um azul, em um momento ele pode utilizar uma laranja, em outro momento ele pode utilizar amarela, até mesmo a marrom, né? Então assim, a questão de cores de vela é muito mais pela questão da vibração daquele cigano ou cigana, tá? Mas não impede de que se você não achou uma vela azul, tem que ser azul para aquele cigano. Eu tô falando isso porque algumas pessoas levam isso muito à ponta, sabe, da faca, à risca. E eu sempre digo que às vezes é melhor você ter essa amplitude do que você mesmo se prender a um sistema e acabar até você mesmo se auto-prejudicando. Porque no dia que você não encontrar aquela vela vermelha, você vai dizer, eu não posso botar azul, né? E se naquele dia você precisar iluminar aquele seu cigano ou aquela sua cigana, sabe? Você vai se prender porque não é a cor votiva daquele cigano ou daquela cigana. Então assim, a questão das cores, ela vem para potencializar. Mas a branca ela é universal, tá? Em qualquer situação você pode utilizar a branca, não há problema algum quanto a isso. Sobre as cores de que cada cigano vá possuir uma determinada cor, a gente interliga porque às vezes um espírito que é muito ligado, vou dar um exemplo, tá? É muito ligado de repente, sei lá, vou dar um exemplo, a Júpiter, né? Você vai utilizar uma determinada cor de vela. Um espírito que é muito mais ligado ali ao Saturno, né? Ao planeta Saturno. Então você vai utilizar uma determinada cor de vela, né? Inclusive isso é hoje utilizado dentro da Goetia, mas no passado também não havia isso, tá? Essa questão das pessoas terem cores de velas coloridas, isso não existia. O que está muito mais em jogo é o que você vai emanar de energia com a sua fé, com a egrégora que ali está trabalhando, e isso vai contar muito mais, tá certo? Mas as cores, algumas cores, as pessoas elas ditam
porque faz a referência àquela vibração daquele cigano. Por exemplo, sulamita, cigana sulamita, é uma cigana ao qual as pessoas preferem colocar a vela azul, tá? Da cor azul. Mas não impede de que em algum momento você coloque uma verde, você coloque uma amarela, você coloque uma laranja, você coloque até mesmo uma branca, não há problema algum, tá? Mas isso existe justamente pela questão vibratória, tá? É justamente para potencializar essa energia daquele cigano ou daquela cigana que vai trabalhar e que trabalha, tá? E não como uma base de que tem que ser daquela cor e acabou, tá? Ou porque aquela cor está ligada àquele cigano. Não, é só uma questão de vibração mesmo. E aí você continua, fala assim, é porque existe cada dia da semana, né? No caso, a cada dia da semana é responsável, um cigano é responsável. São muitos ciganos que existem, né? Então a gente poderia dizer que o dia de quinta-feira existem alguns ciganos, o dia de sexta-feira existem outros ciganos, o dia de segunda existem outros ciganos, o dia de domingo também. E aí vai muita questão que eu falei anteriormente, que é uma questão muito mais ligada à energia planetária, né? Sol, Lua, Marte, por aí se vai, tá bom? A pessoa também falou que nas cerimônias ritualísticas é que são usadas velas brancas. É isso mesmo, e que o culto a cigano é parecido com o de orixá. Bom, gente, deixar bem claro, eu tô aqui, tá? Eu tô lendo aqui as perguntas que me enviam. Bom, sobre essa questão de que nos rituais que são utilizados velas brancas, não. Geralmente ciganos, pelo menos dentro do nosso templo, Reino de Próculo, nós fazemos uso de velas de duas cores, tá? Então a gente faz o uso da vela branca e faz o uso da vela colorida. Se não tem vela branca, usa-se colorida. E se não tem colorida, usa-se branca. Não há problema algum. O importante é sempre estar iluminado. Isso é importante, tá? Mas lógico, a gente vai sempre dar preferências da falta, digamos, da branca, colocar uma colorida, certo? Então assim, o culto de ciganos, hoje, a gente vê um grande alevantar, né? Desse povo tão maravilhoso e tão próspero que é o povo cigano. Nós sabemos disso. Então esse povo cigano, se a gente for notar, existem casas hoje que só trabalham com os espíritos ciganos, tá? Inclusive nós, quando iniciamos o nosso templo, trabalhávamos somente com espíritos ciganos para atendimento externo, porque não estávamos preparados para ainda trabalhar com o povo de Exu, tá? Então, trabalhávamos somente com espíritos dos ciganos. E ciganos dão conta do recado muito facilmente, porque uma das coisas que eu já expliquei isso no grupo, e já expliquei até em bate-papos, as pessoas confundem muito, elas dizem assim, o seu cigano é fulano de tal, ou Sarita, ou Pablo, e as pessoas esquecem que ciganos são espíritos livres, não são espíritos presos a ninguém, tá? Ciganos são espíritos livres, não são presos a ninguém. E muito vai de acordo à sua vibração energética. Então, se sua vibração energética, ela tende a, de repente, a um cigano como o Pablo trabalhar, Pablo vai vir para trabalhar tranquilamente. Mas é bom lembrar, antes de tudo, isso ninguém bota em pauta. Cigano não trabalha somente um cigano e uma cigana. Geralmente eles trabalham em clãs. Então, geralmente uma pessoa que tem um cigano que incorpora, que trabalha, ou até mesmo que trabalha com um cigano, não existe só aquele cigano ou só aquela cigana. Existem outros ciganos, porque o clã de ciganos é formado pelo primeiro cargo, né? O feiticeiro, o conselheiro, o mestre, que seria ali aquele regente da cabeça daquela pessoa, né? O lado feminino, que está sempre ligado a uma cigana, e o cigano referente à cura, aquele que propõe a cura. Então, geralmente é clã, cada pessoa carrega um clã cigano, tá bom? Então, a gente não pode comparar ciganos aos orixás, tá? Seria até, de certa forma, eu não vou dizer desonroso, mas o culto de cigano nada tem a ver com o orixá. O culto de cigano é um culto ao qual desde a década de 70 vem crescendo, tá? Eles podem trabalhar independente de orixá, independente de Exu, independente de caboclo, independente de preto velho, independente de qualquer classe de espíritos, ciganos trabalham. Prova disso que a gente vê esse alevantar desse povo tão grande hoje, que a gente vê casas que só tem eles como culto, né?
são chamados de tissaras ou charas, como alguns chamam. Então essas charas ou tissaras, como são chamados, essas tissaras, elas só trabalham com o povo cigano, né? A grande maioria, os seus líderes, trabalham também com algum tipo de terapia holística, né? Como florais de Bach, né? Como reiki, né? E geralmente trabalha com essa classe de espírito do povo cigano, esse povo específico. Então, eu não digo que os ciganos substituam o orixá e nem que o orixá está acima dos ciganos. É simplesmente uma forma diferente de se trabalhar dentro da espiritualidade, que merece respeito, merece atenção e, acima de tudo, dedicação. O povo cigano precisa de dedicação, porque se não tem dedicação, geralmente não ficam. Uma outra coisa que eu preciso levar em conta, né, é que você me pergunta aqui, né, se eles são aquele que é responsável pela sua cabeça. Bom, é diferente. Mas a gente também não pode negar em dizer que aquele cigano que é líder do clã, lembra do clã que eu falei anteriormente? Aquele cigano que é líder do clã, ele tem a sua ligação, olha só como é que são as coisas, sua ligação elemental, tá? Sua ligação elemental. Por exemplo, uma pessoa que seja, vou dar um exemplo, uma pessoa que seja de Omolu, ela tem a ligação à terra, o elemento terra, tá? Uma pessoa que seja, dando exemplo, tá? Que seja de Yansan, ela está ligada ao elemento ar, né? São os ventos, o elemento ar. Então, obviamente, o cigano dessa pessoa, de certa forma, vai ter essa ligação com esse elemento. Ora, se aquela pessoa só trabalha com aqueles ciganos, se aquela pessoa tem a ligação com um determinado elemento ao qual esse cigano também tem essa ligação com aquele elemento, podemos dizer que ele aumentou o espiritual dessa pessoa, sim. Ora, a pessoa só passa a ter orixá, as pessoas confundem muito, falam assim, eu sou do orixá tal. Ninguém é de nenhum orixá até que não passe por um processo de iniciação. Ninguém é porque eu sou do orixá Ogum. Você passou pelo rito de iniciação? Não. Então você não é de nenhum orixá. Você só é de algum orixá, você tem a ligação com esse orixá. Mas você só é daquele orixá se você teve uma iniciação. Então é isso que a gente precisa botar em pauta. Porque eu sou do caboclo, dando exemplo, tá? 7 flechas. Você passou pela lavagem de cabeça, pelos rituais, para que aquele seja seu mentor? Não. Então você tem a ligação com esse caboclo, tá? Esse caboclo ele pode incorporar, mas assim, ele não é. Até porque isso é até absurdo a gente dizer que o tal orixá é meu orixá é esse, meu orixá é aquele, meu caboclo é esse. Seria mais fácil você dizer, eu sou de tal caboclo, eu sou de tal orixá. Isso é até uma forma errada da gente falar, né? Das pessoas falarem. Então, a gente precisa botar em pauta isso. Lógico que a gente vai considerar o cigano, sim, sendo um mentor espiritual, tá? O mentor da vida daquela pessoa. Afinal de contas, se aquela pessoa não tem culto ao orixá, quem vai reger toda a vida daquela pessoa vai ser essa entidade. Então ela merece o respeito. Ela pode ser considerada, sim, entre aspas, né? Lógico. Ela pode ser considerada, sim, um regente da cabeça, né? Mas muito diferente de um orixá, que os rituais são todos feitos com relação ao ori, tá bom? Então, a diferença tá aí, tá? Eu espero que eu tenha explicado. Só acerca também, deixa eu só botar um outro ponto, acerca da questão dos rituais. Quando a gente fala de ciganos espíritos, eu tô aqui passando a mão, gente, porque tá muito calor e eu continuo gravando, eu tenho que gravar hoje vários vídeos para deixar já, sabe, abastecido o YouTube. Quando a gente fala de rituais ciganos, todo cuidado tem que ser pesado sobre isso. O povo cigano é um povo ao qual seus mistérios e rituais não revela, tá? Deixa isso bem claro. Porque as pessoas elas querem pegar uma entidade e dizer, vamos fazer o casamento cigano de fulano. Você já estava falando o termo, casamento cigano. É um ritual do povo cigano, que eu tenho o maior carinho, o maior amor, né? E que deve ser respeitado. Tá bom? Então, há de se colocar em pauta isso. O que os ciganos espirituais nos trazem são ritos ao qual a gente pode sim estar fazendo, pode sim estar utilizando, mas não são os mesmos dos ciganos, o povo, tá?
Deixar isso bem claro, porque para eles, né, somos gajos, ou gadios, como eles chamam, ou gajões, ou gadins, né? Gádio é aquele que não é cigano, mas é um pouco jovem, tá? Gajão já é aquela pessoa que é o homem já mais velho. E gadim é a mulher, não cigana. Então, para eles, nós somos não ciganos. E, obviamente, os mistérios desse povo não é revelado assim como alguns por aí dizem, tá bom? Chegamos hoje a 15 minutos, acho que esse é o maior vídeo, né? Mas também valeu a pena porque a pergunta estava bem extensa. Eu agradeço a Marília por ter nos enviado essa dúvida. Espero que mais dúvidas venham. Eu vou ter o maior prazer em responder. Tenho muito amor, tenho muito carinho esse povo cigano. Tem uma ligação fortíssima, porque nós temos um culto específico a esse povo. E eu espero responder mais e mais perguntas, tá bom? Vai desculpando aí o calor aqui, ó. Tá demais. E fica aí meu abraço, meu axé, né? Minha saudação a todos vocês. Divulga nossos vídeos, bota em rede social, dá o like. E se não se inscreveu, se inscreve aí, tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.